Nós vamos apresentar então cenários de aprendizagem com o ITEC e recursos do projeto ITEC, tentando dar apresentar um pouco daquilo que foi o projeto ITEC com as disciplinas de Física e Química, portanto, uma disciplina de Ciências Naturais, no caso da Ana Nunes, e com toda a supervisão e apoio e acompanhamento constante da Carla Jesus. Houve um desafio, de facto, há 2 anos, em 2012, para poder participar neste projeto, o ITEC, que se calhar já ouviram falar, o Innovative Technologies for an Engaging Classroom, de tecnologias inovadoras para uma sala de aula aliciante, que tinha como grande objetivo, atuar como um laboratório de ideias, que reunisse algumas personagens, como investigadores, decisores políticos, empresas ligadas à informática e professores inovadores, também a participarem nos diferentes ciclos. No fundo, o grande objetivo era testar e validar alguns destes cenários motivadores de ensino e de aprendizagem para a sala de aula do futuro. O projeto foi um projeto a 4 anos, focalizado na concepção da Escola do Futuro e foi, como o José Moura já referiu, o melhor projeto alguma vez levado a cabo pelo European School Net e pelos Ministérios de Educação que a apoiavam, que eram 15, portanto 15 Ministérios de Educação, com pilotagens em escolas de 18 países, com mais de 3.000 turmas a participar nestas pilotagens. Foi organizada em 5 ciclos de pilotagem, com a implementação das chamadas Learn Activities, portanto, das histórias de aprendizagem, que eram baseadas em cenários flexíveis, passíveis, de serem integrados pelos professores nas diferentes disciplinas, portanto, havia várias áreas disciplinares envolvidas, ajustando recursos, objetivos, contextos e produtos. No início, o objetivo era, de facto, focalizar mais para a vertente das ciências, da matemática, portanto, e da física e química, mas o que é facto é que houve realmente a possibilidade de durante estes cenários, abrir um pouco o campo a outras áreas disciplinares e foi muito interessante esta interdisciplinaridade que foi possível criar. A nossa escola participou, portanto, eu venho de Caldas da Rainha, do agrupamento de escolas Rafael Pedal Pinheiro, e nós participámos em 4 ciclos. Portanto, o ciclo 3, que tinha um cenário de aprendizagem onde era suposto desenvolver guiões com o uso de simulações, no caso da física. O ciclo 4, onde o cenário era desenvolver um vídeo científico, contando uma história. O ciclo 5, que é aquele que nós iremos falar um pouco, e a pilotagem que foi dado o nome de pilotagem radical, dado que teve um período de tempo também de implementação muito mais curto. Tentando então sair um pouco daquilo que é a sala de aula tradicional de alguns séculos atrás, não é? Em que conseguimos observar que a postura de quem está a ouvir é muito variada, não é? E tentando ultrapassar um pouco este cenário, a ideia seria, enfim, sendo eu de física também, tenho uma grande inspiração, não é? por Einstein e não só, mas por Einstein, que tentava apelar para que se pensasse diferente. E depois, realmente, mais tarde, Steve Jobs veio de encontro a isso. Não significa que eu esteja, obviamente, a fazer publicidade ao Steve Jobs, mas foi interessante verificar que ele seguiu a linha do Einstein, no sentido de pensar diferente. E então, num destes encontros, por acaso a Apple dinamizou cá em Portugal, em Lisboa, foi apresentado este diapositivo que eu achei extremamente interessante, sobre o que é que as crianças, quando deixam a escola, devem ser capazes de fazer. E, portanto, o ser criativo, o ser organizado, usar a tecnologia, o feliz, o trabalhar colaborativamente, independentemente, já estava, de certa forma, há 3 ciclos no projeto e, portanto, havia algumas coisas que enquadravam-se perfeitamente no âmbito do ITEC, sem esquecer, obviamente, as competências do século XXI. Portanto, apresento só aqui um diagrama com um conjunto de competências que resultou de uma análise feita a 17 referenciais diferentes do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa,
pelos nomes que ali estão representados. E, portanto, neste sentido, e indo de encontro a estas competências digitais, de comunicação, interpessoais, de pensamento crítico, a resolução de problemas, surgiu a ideia de tentar desenvolver um ciclo de pilotagem high-tech de uma forma ligeiramente diferente. E, portanto, daí a ideia de apresentar o ciclo, portanto, o ciclo o cenário era apresentado sempre no início do ciclo, apresentado o cenário que tinha a ver com a utilização de tecnologias para enriquecer os processos de ensino-aprendizagem. A partir deste cenário surgiu a ideia então de poder trabalhar com outra escola, portanto fazer um trabalho colaborativo, mas com alunos de outra escola e também com a utilização do iPad em sala de aula. Nesse sentido, então, as escolas que participaram, portanto, foi a minha escola, o agrupamento de escolas Rafael Vidal Pinheiro, com uma escola que faz parte do agrupamento, a Escola Básica de Santa Catarina, e o agrupamento de escolas da Brigada. Portanto, eu como professora de Física e Química, a Ana como professora de Ciências. Obviamente que todo este projeto, como eu já referi, a Carla Jesus acompanha-nos neste projeto desde o ciclo 3, esteve sempre presente comigo em todos os ciclos. Nesta altura não estava na escola, mas ainda assim deu todo o acompanhamento durante os 4 meses de desenvolvimento do projeto aos alunos, depois ela irá explicar com mais pormenor. Portanto, estas eram as turmas com as quais nós trabalhámos. Apresentado então o cenário, havia que desenvolver, portanto, o objetivo era criar, desenvolver atividades de aprendizagem, tendo por base a linha de orientação de metodologia do high-tech, que salvaguardava, portanto, no fundo, contemplava todas estas atividades, embora atualmente não tenha que ser assim, obviamente, quando falamos neste sentido, mas de facto na altura eram aquelas que estavam previstas. Portanto, tínhamos a atividade do sonhar e do explorar, onde era apresentado o projeto aos alunos, qual era o objetivo, portanto, eles iam utilizar a tecnologia para enriquecer os processos de ensino-aprendizagem e aprender de uma forma diferente. Depois o mapear, onde eles organizavam a informação. Já agora saliento que o grande objetivo para desenvolver este cenário era o desenvolvimento de um website. Os alunos tinham que criar um website com a utilização de algumas ferramentas e aplicações que depois iremos também falar um pouco mais à frente. Depois a parte do fazer, o criar o protótipo, onde eles depois iam desenvolvendo todo o produto final. E, muito importante, o perguntar. Portanto, logo no início do projeto, há um conjunto de experts que nós poderemos convidar para irem fazendo a avaliação dos produtos finais. Não só a Carla, como professora de TIC, fez a avaliação, mas tivemos uma expert do Instituto de Educação que fez também a avaliação dos websites criados pelos alunos. Depois o refazer, portanto, perguntar para poder melhorar, o refazer, ter em conta as sugestões especialistas e depois o mostrar, onde eles mostravam depois o produto final à comunidade escolar. Todas estas atividades de aprendizagem tinham 2 atividades que eram transversais e que acompanhavam todo o projeto durante os 4 meses, que era o refletir, portanto, os alunos iam sempre refletindo sobre o trabalho, as dificuldades, o que estavam a gostar mais, alguns obstáculos a ultrapassar, e depois a colaboração, que iam tendo também, não só entre colegas de grupo, mas entre os colegas da outra escola e entre, inclusive, experts que poderiam também dar alguma sugestão em algum momento. Então, para a atividade do sonhar e do explorar, pensámos logo em dinamizar 3 sessões na escola, nas 2 escolas, aliás. Portanto, todas estas sessões ocorreram nas 2 escolas. Uma sessão sobre o iPad na sala de aula, portanto, já agora, fazendo só aqui um parênteses, portanto, nós apresentámos o projeto à Apple, no sentido de perceber se haveria alguma hipótese de nós termos iPads em sala de aula. O projeto foi aceito e, de facto, eles durante 4 meses emprestaram-nos 10 iPads que nós podemos usar pelos alunos e tivemos a hipótese de poder utilizar não só na escola do Vidal Pinheiro, mas também na escola da Brigada. Portanto, as 2 turmas tiveram os momentos de utilização com o iPad. Não só o iPad, mas um dispositivo que permite também fazer um trabalho colaborativo muito presente, o Apple TV,
portanto, aprestar-nos mesmo todo o kit para nós podermos fazer o desenvolvimento. Obviamente fazia sentido então fazer uma sessão com o representante da Apple Educação de Portugal, que esteve nas duas escolas a dar algumas sugestões, a explicar aos alunos a questão da criação de uma conta, por exemplo, a questão de ficar depois irá, com certeza, falar um pouco mais. Depois, em relação à sessão 2, como o objetivo deste cenário era construir um website, fazia todo sentido também que os alunos tivessem uma sessão de como se faz um website e todos os passos que serão importantes. E então, aí o papel da Carla foi fundamental, esteve nas duas escolas também a ensinar e a dar formação aos alunos sobre a construção de um website. Por último, e não menos importante, dado que é um website, não é? Que vai ficar disponível, não é? Importantíssimo, e já agora saliento, eu tive sempre a colaboração da professora bibliotecária da escola, em todos os ciclos. É extremamente importante nós conseguirmos ter a possibilidade de poder trabalhar também com a biblioteca e, portanto, em todos os ciclos recorri sempre à professora da biblioteca escolar para a pesquisa de informação, para o contar uma história. Num dos ciclos eles tinham que contar uma história, portanto, na altura era a professora portuguesa, a professora Noémia Machado, que estava na biblioteca e que fez uma sessão de como se conta uma história, para os alunos poderem também fazê-lo com alguma qualidade. E neste, não menos importante, portanto, a pesquisa de informação, os direitos de autor e a pesquisa de imagens e, portanto, um acompanhamento que depois a professora, neste caso a professora Cristina Menezes, deu depois aos alunos no sentido de ir acompanhando a construção do website. Obviamente, então, que se o produto final era um website, nós então criámos um website de apoio aos alunos para que eles constantemente também pudessem ter a informação, pudessem consultar e pudessem ver como é que nós, em termos de website de apoio, íamos também construindo, porque foi exatamente a mesma ferramenta. Portanto, foi o Weebly, nós utilizámos o Weebly, os alunos também, e portanto eles iam acompanhar. Este é o nosso website, cujo link está aqui, nono A, era a turma nono A, na altura, litec5weebly.com. A Carla irá explicar, em termos de organização, como é que o site está estruturado e passo-lhe a palavra então. Então, como a Carla já aqui referiu várias vezes, portanto havia o cenário de aprendizagem, a história da aprendizagem, as atividades de aprendizagem. Sendo que a história da aprendizagem era efetivamente a construção de um website, porque assim nós não podemos esquecer que neste ciclo foi muito importante a utilização dos iPads. No entanto, o objetivo final era a construção de um website onde os alunos pudessem colocar no website as aprendizagens que tinham feito, quer na física e química, ou neste caso na física, quer nas ciências. E, portanto, obviamente os iPads aqui facilitaram a aquisição de competências que eles depois puderam passar para o site. Mas, portanto, aquilo que era comum a todos os alunos que estivessem a desenvolver o ciclo 5 do projeto iTech era a construção do website. Obviamente que depois cada aluno, conforme a escola e a disciplina onde estivesse integrado, iria fazer aquisição de conhecimentos em diferentes disciplinas, de diferentes maneiras. No nosso caso, a aquisição foi feita não só com iPads, mas também com iPads. E portanto, a questão da construção do website, importa aqui referir que são alunos do nono ano, são alunos que não tinham TIC, e portanto eu não era professora de TIC de nenhuma das turmas, porque ano passado, como a Carla também já referiu, eu não estava na escola, no grupamento de escolas do Val Pinheiro, portanto estive lá 4 anos, ano passado não tive e este ano regressei. E portanto, os alunos não tinham TIC, nem comigo, nem com nenhum outro professor, porque ano passado a disciplina de TIC já não fazia parte do nono ano, não é? Portanto, do currículo do nono ano, eles não tinham TIC, no entanto, não é pelo facto de não terem TIC que tinham noção de quais são as regras para a construção de um website. Porque assim, é necessário ver aqui duas coisas. Há hoje em dia muitas plataformas disponíveis que permitem construir websites com facilidade. Nós usámos o Weebly, podíamos ter usado o Wix, o WordPress, o Blogger, imensas plataformas que dão para criar quer blogs, quer websites, mas a parte de explorar o Weebly, eu tenho a certeza que eles provavelmente até conseguiriam fazer isso sozinhos, portanto até conseguiriam explorar o Weebly e conseguir perceber como é que funcionava.
Mas depois havia aqui uma coisa muito mais importante, que é, há regras para a construção do website e essas regras convém que sejam seguidas. E aí é que eles não tinham nenhuma noção de como é que isso funcionava, não é? Portanto, o Weebly, melhor ou pior, se calhar até iam lá, mas depois a construção, se calhar é que era importante a intervenção e a sessão 2, a sessão de esclarecimento 2 que houve, quer na Escola de Santa Catarina, quer na Escola da Brigada. Portanto, aqui, o cenário, a história da aprendizagem, a construção do website, subordinado ao tema movimentos e forças no sistema circulatório, naturalmente fazendo alusão às duas disciplinas. Isto era então o nosso website de apoio, e a ideia era que, depois da sessão que foi feita, em que eles aprenderam a construir um website, que tivessem o nosso, por um lado, como exemplo, não é? Portanto, como é que aquilo que foi dito no workshop, como é que isso se aplica na prática. Portanto, por um lado, este website que era mantido pelas três serviu como exemplo para aquilo que eles queriam fazer, e depois também sempre um site de apoio, ou seja, desde logo tínhamos aqui um menu com variedíssima informação, se calhar mais informação do que aquela que seria correto colocar, mas vimos abraços realmente com essa dificuldade. Portanto, sobre onde explicávamos tudo sobre o ITEC, sobre o ciclo, portanto, o cronograma, a equipa, as sessões de preparação que eram tidas. Depois, aqui, o menu onde se explicava o que é que era suposto fazer em cada uma das atividades de aprendizagem. Grupos, portanto, isto é um link para cada um dos websites que é, no fundo, o produto final. Cada grupo apresentou um website e, portanto, nós no final colocámos aqui um link para cada um dos websites dos grupos. Depois, a tecnologia utilizada, porque para além dos iPads utilizámos muitas outras tecnologias e, portanto, tínhamos aqui a informação sobre as tecnologias utilizadas. Depois, o material de apoio. Aqui no material de apoio é muito importante perceber que quando se utiliza um iPad ou qualquer tablet no ensino, há uma coisa que é fundamental, que é, nós temos as aplicações, não é? Mas se não houver guiões para ajudar os alunos a perceber o que é que se pretende com aquela aplicação, eles facilmente se vão dispersar. E, portanto, os guiões que se usavam nas aulas, portanto, eram colocados aqui neste site, e, portanto, os alunos sabiam e vinham cá consultá-los. Depois havia também aqui um blog, portanto, um blog dentro do site, e depois tínhamos aqui ainda uma informação adicional, portanto, contactos, notícias do mundo, momentos ITEC, portanto, com algumas fotos dos melhores momentos e a avaliação, as grelhas de avaliação. De referir que, como eu não era professora de nenhuma das turmas, nem me encontrava a lecionar em nenhum dos agrupamentos, depois das sessões, das sessões sobre o Weebly, era preciso garantir que havia uma forma de comunicação entre mim e os alunos, de qualquer uma das escolas. E houve duas formas predominantes de comunicação. A primeira, através de um grupo de Facebook, portanto, um grupo fechado de Facebook, em que, portanto, os alunos, e portanto este grupo obviamente incluía as três professoras e todos os alunos, e portanto em que eles iam colocando as dúvidas acerca as dúvidas mais técnicas, não é? Portanto, à medida que foram construindo o site, foram surgindo algumas dúvidas, como é que eles as esclareciam. Quando não conseguiam esclarecer uns com os outros, colocavam essas dúvidas no Facebook e eu respondia. É engraçado também verificar que às vezes eles colocavam a pergunta e mesmo antes de eu responder, eles respondiam-se uns aos outros. Portanto, isso gerou uma interação entre os alunos engraçada. Portanto, isto num primeiro momento foi através do Facebook. Depois, começou a haver necessidade de esclarecer dúvidas eles tinham dúvidas que eu quase que sentia necessidade de esclarecer de uma forma mais presencial, só que a verdade é que não me era possível estar a deslocar-me
não é? Duas escolas para esclarecer as dúvidas. Então, eu já há alguns anos atrás que comecei a fazer videoaulas, portanto fazia videoaulas e então achei que isto também seria uma solução interessante para responder às dúvidas deles. E portanto a primeira videoaula que eu fiz para eles, tinha feito outras videoaulas, mas neste contexto fiz para eles, foi a questão do formulário de contacto, ou seja, nós achávamos que eles deviam ter uma forma das pessoas comunicarem com eles, mas não queríamos que eles colocassem naturalmente e-mails e telemóveis, etc. no site, então a melhor forma era realmente terem um formulário, em que a pessoa vai ao site, não é? Tem o formulário, preenche, a mensagem vai ter o e-mail deles, mas a pessoa que está a enviar a mensagem não conhece esse e-mail. Pronto, e portanto eu fiz, a primeira videoaula que fiz para eles foi realmente uma videoaula com, não sei se aqui vai, não sei se está. Olá, os alunos do Grupo de Escolas de Vila do Pinheiro e do Grupo. Eu não vou passar toda, é só para verem mais ou menos. Estão a participar no projeto iTech, segundo pilotagem 5. Na sequência do workshop sobre a plataforma Weebly que fui ministrar nas vossas escolas, venho apresentar-vos esta pequena videoaula onde podem ficar a saber como se faz uma página de contactos recorrendo a um formulário. O próprio site de apoio ao projeto, que está a ser desenvolvido por mim, pela professora Carla Valentim e pela professora Ana Nunes, também não tem essa página de contactos e, portanto, eu vou construir essa página nesta videoaula e peço-vos que façam o mesmo nos vossos websites de grupo. Portanto, para isso, coisa que eu tentei fazer com alguma no workshop, deve ir ao separador de páginas. Vamos aqui adicionar uma página. Pronto, portanto, eu queria mesmo que eles percebessem que o processo que eles tinham que fazer no site deles era o processo que nós tínhamos que fazer no nosso site. E, portanto, eu criei o formulário de contactos portanto, para o nosso site, assim como mais tarde, quando eles tiveram sérias dúvidas como é que colocavam a indicação de que o site estava licenciado com Creative Commons, também foi uma dúvida que quase todos tinham. Eu também, portanto, fiz a videoaula, licenciei o nosso site com Creative Commons e, portanto, para eles perceberem que o processo era basicamente o mesmo. E estas videoaulas, de facto, eu percebi que resultavam muito bem. E, portanto, começou a ser, a par do Facebook, um meio privilegiado de contacto com eles. Depois, na altura da avaliação, que nós falaremos um bocadinho mais adiante, mas depois na altura da avaliação, quando eles já estavam, não foi na altura da avaliação, foi numa fase final, em que eles estavam quase no final do prazo para entregar os websites, eu fiz uma videoaula para cada grupo, onde expliquei o que é que estava bem, o que é que poderia ser alterado, e portanto isto foi mais ou menos uma semana, creio eu, antes do prazo acabar, e resultou assim como um foguete no trabalho deles, e portanto eles de facto acataram as sugestões e fizeram alterações, e houve de facto sites que mudaram bastante, desde o período em que eu os vi, que os analisei, até ao período em que efetivamente foram depois apresentados à comunidade. Aquela parte, desculpa Carla, só a parte do perguntar e do refazer e do mostrar. Foi muito importante, de facto, o feedback, porque eles realmente houve mesmo melhorias. E a qualidade em termos de trabalho, no final, eles também se revelou. Pronto. E, portanto, isto para dizer que eles começaram a construir o website, houve realmente sempre uma comunicação entre mim, os alunos e, obviamente, as colegas, e, portanto, a partir daqui, eles iam fazendo quase as duas coisas em simultâneo. Por um lado, faziam a aquisição de conhecimentos, não é? Através do iPad, depois Carla e Ana vão explicar a seguir, e por outro lado iam colocando aquilo, os conhecimentos que adquiriam, iam colocando sempre no website. Portanto, havia aqui um trabalho simultâneo. Só que houve uma altura que eles se esqueceram um bocadinho do website, talvez um bocadinho entusiasmados pelo iPad, e realmente na última semana ainda havia ali muita coisa para limar, mas depois realmente a videoaula funcionou e eles corrigiram. E pronto, agora se calhar passamos a palavra outra vez a ti. Bom,
Portanto, em relação às ferramentas e recursos utilizados, portanto, de facto não foi só o iPad, não é? O iPad foi um meio para eles poderem depois também ter, enfim, a possibilidade de poderem utilizar um dispositivo móvel em sala de aula, com todas as potencialidades que ele tem, mas ainda assim havia ferramentas que eram portanto, as próprias ferramentas desenvolvidas pelo projeto iTech e que nós, nas pilotagens, fazíamos, de certa forma, a sua validação para que continuassem ou não, e o que é facto é que algumas delas atualmente estão mesmo a ser utilizadas e implementadas. Portanto, uma delas era o Team-Up, portanto, aqueles momentos de reflexão que eu falei, portanto, a atividade de aprendizagem transversal era utilizada com o Team-Up, portanto, eles organizavam os grupos, faziam uma reflexão normalmente em relação às dificuldades que estavam a ter e colocavam, por exemplo, estas reflexões no próprio website do grupo. Nós depois vamos mostrar no website para poderem ver. Em relação ao Composer, a construção da história da aprendizagem, no fundo, com todas as atividades de aprendizagem, o professor pode construir utilizando aquela ferramenta. Depois o People and Events, imagino, por exemplo, estas 3 sessões que nós dinamizamos na escola, poder, por exemplo, fazer a sua divulgação nesta ferramenta. Uma ferramenta que foi, enfim, em termos de Portugal, pioneiro, não é? O iTech Widget Store, que é uma plataforma de aplicações interativas, em que nós, de dentro das várias áreas disciplinares, poderemos criar pequenas aplicações, pequenas widgets, e nesse sentido Portugal, e aliás a Carla teve a colaborar também nessa equipa da Widget Store, convido-vos depois também a visitar. Depois o SDE, que era o cenário Development Environment, no fundo é todo o desenvolvimento do cenário, com as atividades, com as ferramentas, com enfim, o cronograma. Portanto, é ali que nós colocamos todo o nosso cenário durante aqueles 4 meses. Depois é o próprio livro, para a construção do cenário e, obviamente, não é, utilizando o iPad, fazia todo o sentido os alunos poderem fazer a criação de uma conta para poderem aceder a algumas aplicações e poderem depois utilizar essas aplicações em sala de aula. Portanto, nessa primeira sessão com o representante da Apple, foi ensinado aos alunos como é que se fazia a criação de uma conta, o seu registro e como é que eles poderiam, por exemplo, selecionar ou pesquisar algumas aplicações, que há imensas, não é? 60.000 atualmente aplicações para a educação, a oferta é imensa. Nós até nos perdemos a fazer a sua seleção, tem que haver realmente um trabalho prévio da parte do professor para poder selecionar aquela que naquele momento ele considera que será a melhor. Foi isso que depois também nós fizemos, na IANA. Depois há algumas ferramentas transversais, que nós depois iremos mostrar também, Keynote, depois o Popplet, o Total Recall, o iMovie, para eles poderem, por exemplo, fazer uma retrospectiva em relação a todo o projeto, o que é que utilizaram, os diferentes AAs, as diferentes atividades de aprendizagem. Portanto, há um conjunto de ferramentas e recursos que nós depois temos também no website, que a Carla também já falou. Peço desculpa. Pronto, esta era uma imagem dos alunos a trabalhar, portanto, houve a possibilidade, e nós nesse aspecto temos a vantagem, temos os alunos por turnos, tanto na física e química como nas ciências naturais, e portanto eram 20 alunos, tínhamos 10 alunos por turno, de facto, cada aluno, portanto foi mesmo um por um, cada aluno tinha o seu dispositivo, que foi muito, muito interessante também, porque eles conseguiram desenvolver muitas das competências e fazer muitas aprendizagens no âmbito não só das ciências, como também da física e química, e não só também, não é? Em relação à forma como estava organizado, a Ana depois vai explicar um pouco. De qualquer maneira, queria só chamar a atenção, os alunos aprenderam a ir à Apple Store, a descarregar as aplicações, mas há sempre algumas limitações, não é? Não podemos dizer que corre tudo bem, porque de facto às vezes as coisas não são assim. Então a internet nas escolas, como todos sabemos, às vezes não potencia a qualidade que nós gostaríamos que fosse, e portanto tentámos fazer uma aula, descarregar uma aplicação, mas 10 iPads ao mesmo tempo, não é? Todos a fazerem essa tarefa, não foi de facto muito positivo, e
deixam um bocadinho a desejar. E, portanto, aquilo que realmente haveria a fazer, porque o projeto vai ser sempre melhorado, obviamente, não é? Há sempre obstáculos. Aquilo que realmente haveria a fazer, da parte de mim e da Ana, era tentar que, portanto, nas aulas, e para poder rentabilizar ao máximo também esse tempo, que as próprias aplicações que nós selecionámos estivessem no iPad. Portanto, foi um trabalho já do bastidor, nós, portanto, eu e a Ana, tentámos fazer isso previamente em casa e enfim, com algum cuidado no sentido de perceber se realmente as aplicações estavam a funcionar ou não, para que os alunos, quando chegassem à sala de aula, conseguissem ter a aplicação e, a partir do guião da aprendizagem, poderem desenvolver. Vou falar da Ana. Bem, eu tenho que começar por vos dizer que isto foi o meu primeiro contacto com os iPads e com o projeto iTech. Portanto, eu não conhecia, claro, conhecia a vista, mas nunca tinha explorado um iPad. E a conversa, recordo-me quando a Carla me lançou este desafio, eu pensei, bem, eu vou aceitar porque eu conheço as Carlas e, portanto, sei que estou aqui com um grande suporte, porque sozinha com certeza que teria muito mais dificuldades. E lembro-me quando eu apresentei este projeto aos alunos, eu tinha 23 alunos, que lhes disse isto: eu vou aprender convosco, eu estou a zero, nós vamos explorar algumas aplicações pela primeira vez, vamos aprender em conjunto e se calhar o que eu vos venho falar é mais das dificuldades que nós fomos encontrando e hoje teria feito se calhar as coisas de outra, tinha utilizado outras aplicações e tinha feito se calhar as coisas, como nós dizemos, no final é que devíamos estar a começar, pronto. Mas este era a pasta nos iPads em que eles tinham as aplicações que nós selecionamos. Como podem ver, elas são também, algumas são transversais, o Keynote, o e-books, não estão todas. Eles tiveram, os meus alunos tiveram 3 aulas com os iPads, a Carla teve um bocadinho mais de tempo, portanto os meus também tiveram um bocadinho limitados por essa questão de tempo e de disponibilidade de recursos. Nós fazíamos assim o transporte dos iPads de uma escola para a outra e houve aqui outro fator que foi muito importante para a motivação dos alunos, e todos nós sabemos que alunos motivados aprendem melhor, que foi o facto de eles estarem a utilizar iPads. Alguns até tinham, e eu recordo-me de uma aluna que depois também trouxe o iPad dela, dos pais, que nunca tinha explorado essa parte de utilizar o iPad sem ser para os jogos e para a comunicação, utilizar para a aprendizagem. Mas isto foi assim, eu lembro-me da apresentação do Rui, da Apple, que foi, vamos utilizar iPads na escola, nós estamos muito à frente, e perdeu-se muito tempo, que eu acho que é o tempo também importante deles, de deixar de ser novidade. Ou seja, aquilo é tudo uma novidade, porque eles querem explorar e querem... Eu tenho tempo contado e sabia que eles só tinham aquelas aulas e queria que eles explorassem aquelas coisas, e eles estão mais interessados em tirar fotos e pronto. Porque é verdade, porque faz parte e porque é mesmo assim, e tenho a certeza que se estes alunos pudessem continuamente utilizar este recurso, que seria, portanto, passando a fase da novidade, acho que eles poderiam tirar, sem dúvida, um enorme benefício. Eu utilizei para, se calhar mostrava, sim, no site, nas aplicações de tecnologia. Pronto, para a parte das ciências, nós tinha um problema acrescido, que era, não sei se vocês sabem, de biologia. No 9º ano nós damos essencialmente o corpo humano. Então, em termos práticos, o que eu tive que fazer para participar neste projeto com a Carla foi reestruturar um bocadinho a sequência da matéria. Pronto, porque também nos interessava que eles estudassem um tema de ciências, mas que de forma interdisciplinar, ou seja, que percebessem que o que estavam a aprender na Fisicoquímica também fazia sentido e que nas ciências que eles podiam interligar os conhecimentos. Já agora, desculpa só, eu há pouco também esqueci de dizer, no caso da Física nós estávamos a falar nos movimentos e forças, nesse capítulo, não é? No caso da Ana estava a falar dos
sistema. No sistema cardiovascular. Exato, e então a Ana selecionou exatamente o cardiovascular no sentido de nós percebermos que tipo de movimentos e forças, e o conceito de movimento, o conceito de física, de movimento, o conceito de força, sem ser um conceito abstrato, sem ser aplicado a um exemplo prático do dia a dia. Então tentámos que eles percebessem como é que era esta questão de funcionamento do sistema circulatório, com os movimentos e com as forças. Foi esse, enfim, o nosso desafio. Este era o nosso desafio e nós imaginámos assim os alunos a fazer um website e que conseguiam perceber estes conceitos todos e a chegar àquilo que nós tínhamos idealizado e que de facto aprendessem bem estes conceitos dos movimentos e forças da físico-química e das ciências. Claro que isto, houve aqui muitas, eu não sei se ficou muito claro, mas a ideia era, o grupo 1, portanto eu na minha turma criei 6 grupos de trabalho, a Carla também, e o grupo 1 da Brigada tinha que fazer o website, construir o website com o grupo 1 de Santa Catarina. O grupo 2 com o grupo 2 e assim sucessivamente. Alunos que nunca se conheceram, que só se conheciam do Facebook e deste contacto com a escola e que começaram a sentir as dificuldades do que é fazer trabalho colaborativo, especialmente com pessoas que nós não conhecemos e que não estão ali no dia-a-dia connosco. E pronto, depois surgiram várias questões de... estavam 2 grupos a trabalhar no mesmo website. A Brigada mudava a cor do título e a Santa Catarina não gostava da cor daquele título. Nós sabíamos logo que estavam as coisas a correr. Mas isto aconteceu. Portanto, ou então combinavam encontrar-se para decidir, para tomar decisões de como é que iam fazer e do que é que... E depois uns não apareciam, depois eram já a Brigada que os de Santa Catarina não conseguiam. Pronto, aquelas questões. Mas isto eu acho que é muito, muito importante. Concretamente das ciências, a dificuldade que eu encontrei foi o facto das aplicações serem pagas. As aplicações do corpo humano são caras, são pagas e, portanto, o que nós fizemos, eu selecionei esta, o Animated Essential Atlas of Anatomy and Physiology, tem uma versão de demonstração que contempla o sistema cardiovascular, portanto, por aí estava o problema resolvido, até porque eu não consegui aprofundar muito, não consegui explorar muito esta aplicação. Os alunos fizeram uma pequena atividade com base nesta aplicação, mas pronto, conseguiram utilizar a versão de demonstração. O outro fator de dificuldade é o facto de estar em inglês. Quando tive este cuidado, e penso que a Carla também, quando fizemos os grupos, portanto isto foi tudo discutido com os alunos, nós utilizamos o TeamUp para construir, para formar os grupos, portanto o TeamUp é uma ferramenta que nós colocamos o nome dos alunos, que és mostrando cá, nós colocamos os alunos da turma e ele faz uma seleção automática. E quando eu na aula apresentei a proposta do TeamUp, não, cetona não pode ser, e nós não pode ser, então agora como é que eu vou fazer? Pronto, então houve aqui também um trabalho importante de perceber, ok, então, no grupo nós temos que ter alguém que tenha mais competências digitais, ou que tenha até mais facilidade de acesso a tecnologias, ou ao computador, à internet. Temos que ter alguém que se desenrasque melhor em inglês, porque são alunos do 9º ano, não é? Isto é assim um projeto monstruoso para alunos desta idade. Temos que ter, pronto, eles tiveram que organizar-se e eles próprios depois ajustaram os grupos para ser o mais equilibrado possível. Claro que nós já sabemos que há grupos que são um bocadinho mais, têm mais capacidade e que fizeram um trabalho um bocadinho melhor do que outros. O TeamUp foi uma das ferramentas que eles gostaram mais, os meus. Foi a novidade de gravarem, portanto eles tinham que fazer uma gravação de como estava a decorrer o projeto, das dificuldades que iam sentindo, do que é que já tinham feito e do que é que faltava fazer. E esta dificuldade de ter que falar também foi importante eles ultrapassarem. E também tiveram cuidado de não ser sempre o mesmo a fazer, portanto dentro do grupo houve uma coisa muito, muito, muito interessante
interessante, que foi a primeira aula, foi um bocadinho difícil, mas a partir de uma certa fase eles já trabalhavam autonomamente, organizavam-se, eles sabiam exatamente o que é que tinham que fazer. Outra coisa muito importante foi os timings, nós estávamos sempre, atenção, até à data X temos de ter isto pronto. No início foi muito difícil conseguir começar a aparecer qualquer coisa no site, e quando a Carla disse que depois com as videoaulas e com a avaliação, isso foi assim uma ajuda muito importante, e a partir daí eles de facto começaram a publicar muitas coisas. E pronto, depois em relação a outra aplicação, foi esta, o Blogful Sound Builder, que é uma aplicação também paga, mas e para alunos de medicina. Qual era a minha intenção? Era que isto funcionasse como complemento. Carla, se calhar antes de eu falar desta, vai lá ao grupo 5, se faz favor. Vou-vos mostrar só algumas coisas que eles fizeram, se calhar assim é mais fácil. Eles não deixaram de fazer as atividades de laboratório que nós normalmente fazemos, de secreção de coração, de medir a tensão arterial, que é uma atividade que eu costumo fazer sempre. Foi a novidade, a meu ver, foi a utilização, foi o complemento de algumas aplicações e por outro lado, de serem em algumas atividades que normalmente é de forma mais expositiva, ou o sistema cardiovascular é formado por tal e tal, serem eles a explorar essa e a mostrar essa descoberta. Portanto, ser um trabalho mais de pesquisa. Portanto, estão a ver, isto já é um dos websites do Grupo 5. A determinada altura, como eles, pronto, sentimos aqui algumas dificuldades em eles chegarem a consensos da organização dos sites, decidimos sugerir-lhes que eles fizessem um separador para a disciplina de ciências e um separador para a disciplina de fisicoquímica. Pronto, então, nós utilizamos algumas coisas, por exemplo, não foi com os iPads, mas utilizei também um simulador do ciclo cardíaco, que não está aqui, porque isto reflete o que eles fizeram, o trabalho que eles publicaram e que eles fizeram. Mostra só o primeiro, se faz favor. Portanto, isto foi a primeira atividade com a aplicação da anatomia, e tinham a ideia era que eles fizessem uma pequenina apresentação sobre as funções do sistema cardiovascular. Pronto, este foi o trabalho de um dos grupos. Foi uma aula de 90 minutos em que eles puderam explorar um bocadinho a aplicação e depois fizeram esta atividade. Depois, esta atividade tinha a ver com o sistema, com os constituintes do sangue e as funções, que eles depois publicaram também os resultados. Isto era um guiãozinho de uma atividade. O Poplet foi outra ferramenta que eles gostaram muito, na avaliação foi das que eles mais gostaram, que permite elaborar mapas de conceitos, não sei se conhecem, e ainda hoje é curioso que eu tenho alunos, estes do 9º ano já regressaram à escola, no outro dia foram lá visitar e voltaram a falar do projeto. Aquele projeto, doutora, foi muito... Não se esqueceram do projeto, e alguns deles continuam a utilizar o Poplet para outras disciplinas, ou seja, é mesmo uma ferramenta que eles acharam útil, até em questão da apresentação. Para além de construir, isto foi tudo feito por eles, isto é tudo trabalho deles. Para além do mapa de conceitos, o Poplet permite que eles insiram vídeos e imagens, portanto tem esta vantagem de aqui não se vê, portanto isto é um PDF, né? Não tem que ser online para ser dinâmico. Depois, a atividade 4 foi uma aula em que eles mediram a tensão arterial, portanto é uma atividade que eu já fazia, faço sempre. Aprenderam a medir a tensão arterial utilizando o esfigmomanómetro, com o estetoscópio auscultam e ouvem os sons cardíacos.
mas complementei com a aplicação do Sound Builder para eles perceberem como é que se detecta as anomalias. Ou seja, a aplicação é muito pormenorizada, é mesmo para quem está a estudar a medicina perceber qual é a patologia relacionada com uma determinada alteração do som cardíaco. Claro que aqui eu pretendia que eles fossem só um bocadinho mais além, percebessem que quando os médicos estão a escutar, então eles detectam que os sons são diferentes e que há aqui alguma, pode ser sinal de alguma patologia. Pronto, o que é que... Mostra-me só o grupo 2 de trabalho. Já tem. Não, desculpa, pronto, é a mesma estrutura, o mesmo tipo de atividades. Engraçado, só agora uma coisa, no Papas de Conceitos, eles próprios, quando tentaram idealizar o website, não sabiam como é que iam organizar a informação. Era uma dificuldade que eles tinham, nunca tinham feito. E, portanto, era importante eles próprios também criarem um mapa de conceitos do próprio website. Portanto, utilizaram não só o Poplet, como também, no caso do iPad, utilizaram o Total Recall, que é uma ferramenta transversal, que é esta que está aqui, e que lhes permite também fazer o mapa de conceitos. Portanto, podem utilizar o Poplet também no iPad, mas ainda assim há esta gratuita no iPad para eles poderem utilizar. Era só, baixa só de atividade 4. Pronto, estou a ver aqui, isto é um PDF, mas eles quando apresentaram o trabalho, mostraram os vídeos e, portanto, explicaram, fizeram esta explicação mais dinâmica. Não sei se conseguem perceber muito bem, mas nesta imagem, pronto, percebe-se que eles estavam mesmo a trabalhar em grupo, tínhamos a vantagem de eles serem pouquinhos e estarem em turnos, e, portanto, foram fazendo esta comparação entre os sons normais e os sons relacionados com patologias. Pronto. Acho que agora falo da parte da avaliação. Já agora aproveito esta parte das apps iOS, portanto, as aplicações que nós utilizamos. Depois da pesquisa que fizemos na nossa não era fácil realmente selecionar qual era a melhor aplicação, até porque não há depois também uma orientação, não é, em relação à aplicação. Então nós achámos, como tivemos essa dificuldade, achámos que era importante, uma vez que a tínhamos selecionado, o porquê de selecionar, a que ano letivo é que se poderia aplicar, qual era, e daí que tínhamos esta introdução, portanto, esta análise que temos aqui, para cada uma das aplicações, porque como tivemos dificuldade, achámos que depois poderia ir interessante para outro professor de Física ou Química e outro professor de Ciências, poder então saber para que serve a aplicação, qual é a área disciplinar, o ano, os objetivos, qual é, por exemplo, a duração em que se poderá aplicar um guião da atividade e fazer, utilizando esta aplicação, o comentário, um pouco pessoal, não é, aqui, e a atividade de aprendizagem, qual era a atividade de aprendizagem no âmbito da metodologia ITEC, qual era a atividade em que eles iriam fazer, era obviamente fazer, não é? Portanto, eles iriam estudar. Já agora, em termos de aplicações transversais, portanto, o Keynote, que é o idêntico ao PowerPoint, ao nosso PowerPoint, o Pages, para eles poderem fazer os cartazes, por exemplo, aquele que nós apresentámos no e-mail sobre as sessões, não é? Eles próprios poderiam fazer. Depois o Total Recall para fazer mapa de conceitos e o iMovie, uma ferramenta para eles produzirem vídeos, que todos têm um vídeo final. Depois, no âmbito da física, utilizei, portanto, o iDoFísica, portanto, relembro que estas aplicações são realmente aplicações em inglês e, neste sentido, obviamente que não só recorremos à professora da biblioteca, à professora de TIC, à professora de Ciências, de Física ou Química, mas também à professora de Inglês. É essencial neste tipo de projetos. E, portanto, também a professora de Inglês, em todos os ciclos, esteve presente, porque é muito importante, não só para eles depois fazerem também uma partilha com o grupo do ITEC, que havia um grupo no Facebook do ITEC Students Collaborate, onde eles poderiam partilhar aquilo que iam fazer ao longo do projeto. Era extremamente interessante ver e perceber que o inglês era fundamental. Então, os próprios grupos, quando eram feitos, eu tentava logo saber se pelo menos um dos elementos do grupo conseguia dominar a língua. E com a professora de inglês também, tentar organizar os grupos nesse sentido.
que pelo menos um dos grupos fosse mais ou menos, tivesse mais ou menos à vontade com a língua. Portanto, também organizámos uma aula, já agora, só em relação então às aplicações. Portanto, o I do Physics, onde permitia fazer o estudo dos movimentos, das forças. O I Learn Physics, onde eles a partir daqui poderiam também caracterizar que tipos de movimentos é que se fazia no coração, se era um movimento uniforme, se era um movimento acelerado, se era um movimento retardado, sempre aplicando o conceito de física com ciências. Depois as leis de Newton, também para explicar a questão das forças, para eles perceberem o conceito de força e a própria lei de Newton, no sentido de poder explicar a questão relativamente aos movimentos e às forças e possíveis doenças que possa acontecer, nomeadamente as doenças do coração, e portanto foram estas as três que eu utilizei no âmbito da física. Para o inglês, e uma vez que fizemos 2 aulas de inglês, 2 aulas de 90 minutos, era extremamente importante também haver uma aplicação. E então o iTranslate foi excelente. A professora de inglês também gostou bastante, os alunos também, muito fácil de utilizar. Eles praticamente têm 80 idiomas diferentes que nós podemos utilizar, no caso aqui utilizámos o inglês, portanto é extremamente interessante e foi muito produtivo também para eles depois produzirem os vídeos que tinham que fazer depois em inglês. Na matemática também, obviamente que estamos a estudar movimentos, precisamos de analisar gráficos, e a Ana, no caso da medição da pressão arterial também o fez, não é? Temos que fazer análise de gráficos, de movimentos, e portanto o professor de matemática foi essencial também. Portanto, também fizemos uma aula de matemática, juntamente com, portanto, tínhamos um guião, convimos depois a visitar toda a parte do website, porque temos lá realmente os guiões, onde depois poderão ver quais foram, que tipo de atividades é que estavam previstas. Portanto, aqui nos materiais de apoio nós temos depois os guiões. Em relação ainda às aplicações, portanto, basicamente, no âmbito da matemática, utilizámos o Free Graphing Calculator, que era uma aplicação também, neste caso, todas estas eram free, gratuitas, não é? Tentámos ir neste sentido. Ainda perguntei na Apple se poderia ter algumas, mas algumas realmente eram pagas, já vimos no próprio iPad e nós podemos utilizar. Mas estas realmente nós tentámos, e há muitas, seguramente, não vale a pena desistirmos, porque há muitas gratuitas que nós podemos utilizar. O inglês não foi de todo uma limitação para os alunos, não foi. Não sei como é que estamos em termos de tempo. Mais ou menos. Mais. Já agora, só para mostrar então um produto final, um dos grupos. Todos eles, em todos os grupos, não é? Há o website com todo o desenvolvimento, com todas as atividades e com as ferramentas que iam produzindo. Não é? Portanto, vou-vos mostrar aqui o caso, por exemplo, do grupo 1. Portanto, eles tinham o quem somos, o tema, as disciplinas, as reflexões, as sessões auxiliares e o humor, onde tinham o tal formulário de contato, ou a biografia, não é? No caso aqui as opiniões, era o tal formulário que a Carla falava. Em relação às reflexões, portanto, é engraçado que eles, como não estavam habituados a falar, não é, para a câmara e a exporem-se, a própria preparação para gravar o team-up também era muito interessante. Eles tinham que saber o que é que iam dizer. E havia 3 perguntas sempre, que era o que fizemos, o que vamos fazer e que problemas tivemos. Para depois tentar ultrapassar. E, portanto, era muito importante. Engraçado que eles escreviam textinho antes de vir para a câmara, eles faziam textinho e tentavam falar, não é? E tem aqui depois os textinhos que eles fizeram. Foi interessante depois também ver este resultado. Já agora, pronto, vamos mostrar então o vídeo que eles produziram, final, com o iMovie. Não tem som. Não tem som. Tem.
importante, obviamente, fazer depois uma avaliação final do projeto. Eles não só utilizaram o Facebook, mas depois utilizaram também o TeamUp e o próprio website. O que aprendeu com a realização desta tarefa e quais as dificuldades que sentiram. Essencialmente, aprenderam a construir o website com todos os requisitos básicos, a pesquisar ficheiros sem infringir os direitos de autor, aumentaram a capacidade a nível informático, portanto, isto são comentários dos alunos, mas também a nível das áreas da física e da ciência. As dificuldades que sentiram, começar realmente a estruturar o livro e fazer um mapa de conceitos, como é que se constrói um website, o que é que vamos pôr lá, o que é importante, a perceber a ideia fundamental do projeto. Às vezes, portanto, é um projeto novo, é um projeto ambicioso, várias atividades de aprendizagem, estes conceitos tudo novo para eles, portanto, não foi muito fácil no princípio. Comunicar com o grupo, por exemplo, da Escola da Brigada, a construção do próprio website, a colocação da informação no mesmo, mas com todo o apoio que tiveram e que ao longo do projeto. As percepções dos alunos gerais sobre o projeto. Portanto, além de aprenderem a criar websites e a customizar templates na web, planificaram, editaram, publicaram vídeos e imagens, usaram múltiplas aplicações online, com o iPad também, e utilizar iPads para suportar o trabalho em sala de aula, percebendo que estas novas tecnologias, como os tablets, os smartphones, têm muitas potencialidades. Não sei se queres referir alguma coisa para a sua avaliação? Posso. Eu também fiz uma avaliação bastante pormenorizada com os meus, porque me interessava, como era a primeira vez que estava a fazer um projeto deste tipo, perceber o que é que funcionava e o que é que não funcionava. Quais foram as tecnologias que eles gostaram mais e também a percepção deles em relação ao que cada coisa tinha contribuído para a aprendizagem, não só na motivação, mas também concretamente para as aprendizagens. E fiz portanto, eles fizeram esta reflexão em grupo, cada grupo de trabalho reuniu-se, fez uma avaliação, tinham 4 parâmetros de avaliação, suficiente bom e muito bom, e depois fizemos assim uma avaliação mais geral, aquela imagem que vocês que veem ali do termómetro, portanto a ideia era a avaliação geral do projeto, o que é que tinha sido para eles participar no projeto iTech, e cada post-it tem o nome deles. Não representa, as cores neste caso não representam nenhum parâmetro de avaliação, é mesmo só eles posicionarem-se no quente e no frio, né, naquela escala, no que tinha sido para eles participar no iTech. Há ali alguns que tiveram, que avaliaram um bocadinho menos, porque de facto havia grandes disparidades nas competências digitais e houve alguns alunos que tiveram dificuldade. Tinha um termómetro também em relação ao empenho, e eles também foram muito honestos, especialmente 2 alunos que não se empenharam tanto, mas avaliaram e reconheceram. Mas nunca foi, o facto de eles não terem tantas competências, nunca foi, não foi entrave para a aprendizagem, a meu ver, porque depois eu avaliei o projeto também na parte dos conhecimentos. Houve uma percentagem da avaliação na grelha de avaliação no final do período, e eles todos conseguiram aprender, todos passaram, estes alunos tiveram todos positivo. Claro que depois aqui o trabalho em sala de aula tem um peso importante, mas de facto foi isso que eu senti, que eles com uns um bocadinho mais do que outros, mas conseguiram atingir, aprender, que era esse o objetivo que eu queria. Depois aquela imagem, não sei se tu queres falar. Depois houve algum interesse também em perceber um pouco aquilo que foi o resultado do projeto, e então alguns elementos da Direção-Geral de Educação estiveram na escola no sentido de falar com os alunos e perceber até que ponto é que, como é que foi o projeto, qual foi a sensibilidade deles na participação
deste projeto, que no fundo foi não só o projeto, uma coisa completamente diferente, com uma metodologia completamente diferente, mas a própria utilização do iPad em sala de aula, não é? Portanto, foi uma oportunidade única dada a estes alunos e eu acho que eles realmente não vão esquecer mais competências que adquiriram com o desenvolvimento destes 4 meses de trabalho, não só com o dispositivo, mas com as próprias aplicações, no fundo com aquilo que comecei, que é o desenvolvimento destas competências do século XXI. Portanto, eu penso que fomos de encontro, embora com alguns obstáculos. Atualmente, se calhar, faríamos de uma forma talvez diferente, mas eu penso que é sempre assim, não é? Quando se termina o projeto, agora na próxima vez, as próprias avaliações e reflexões que eles fazem permitem também nós fazermos um levantamento de dados, que tipo de dificuldades realmente é que eles tiveram, e portanto temos depois aqui um vídeo que mostra. Vou só mostrar um bocadinho que já escrevi. Isto foi um bocadinho a falar sobre o projeto, que já tiveram a oportunidade de ouvir, não foi mais do que isso. Vou só mostrar um pouco daquilo que foi. Foi de facto o ciclo os 2 ciclos mais importantes da minha experiência iTech. Olá, eu sou a Carolina Loureiro, venho da Escola de Santa Catarina e estou a gostar muito do projeto iTech. Eu sou o Matheus Gonçalves, venho da Escola de Santa Catarina. Estou a gostar muito do projeto iTech e queria que para o ano, neste projeto, continuássemos a usar os iPads. Olá, sou o Tiago. Eu acho que o projeto iTech é muito inovador. Olá, eu sou a Ana Santos, sou da escola, sou do grupo de escolas Rafael Bordal Pinheiro, sou do 9º A e estou do grupo 1 do projeto iTech. A experiência de trabalhar no grupo iTech foi muito boa, porque é uma experiência quase única, que poucas escolas do país têm a oportunidade de participar. Olá, sou a Catarina, sou do agrupamento de escolas de Rafael Bordal Pinheiro, sou do 9º A, sou do grupo 2 do projeto iTech. O projeto iTech foi um projeto inovador, bom para a nossa escola. Foi interessante trabalhar porque descobrimos como trabalhar na sala de aula com as novas tecnologias. Olá, sou a Tatiana, do agrupamento de escolas Rafael Bordal Pinheiro, do grupo 6 do projeto iTech. Foi interessante, aprendemos a mexer nas novas tecnologias que nos foram fornecidas e não só estudar como é habitual, passar no quadro para os livros, mas também com as novas tecnologias. Olá, sou o Tiago, sou do agrupamento de escolas Rafael Bordal Pinheiro, da Escola de Santa Catarina. Acho que o iTech foi uma experiência inovadora, pois tivemos a possibilidade de trabalhar com novas tecnologias. Olá, sou a Sara, pertenço ao... Peço que depois, se tiverem alguma curiosidade, está o vídeo disponível. Agora deixo algum espaço relaxamento. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada.